Boa noite. Vamos orar então? Vamos? Vamos orar e agradecer a Deus aí por esse tempo que a gente vai ter e para que Deus fale conosco aí através da vida do Natan. As palavras têm sido assim tão edificantes, a gente tem visto e ouvido testemunhos, né? A galera tem se atentado para o momento que a gente está vivendo e isso é muito bom. Essa era a proposta mesmo dessas quintas-feiras. Não é apenas fazer um estudo para ter conhecimento, é para a gente perceber que momento da história da Bíblia a gente está, né? Que dispensação a gente está e o que tem pela frente aí, para que a gente ande cada vez mais preparado, buscando andar em santidade e deixa a mala pronta, né? Amém. Vamos orar, irmão? Amém. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar essa noite, essa reunião na sua presença. Oramos para que a tua palavra alcance os corações com a tua revelação, Senhor, e a tua palavra seja uma palavra rema nas nossas vidas, liberadas do alto pelo Senhor, através da vida do Natan, e que todos nós, Deus, ao recebermos essa palavra, tenhamos o entendimento que ela não vai voltar vazia sem antes fazer o que apraz a ti. Não o que apraz a nós, mas o que apraz a ti. Então nós te agradecemos, abrimos os nossos corações. Mais uma vez pedimos a tua bênção sobre a vida do Natan que vai ministrar e que a gente possa frutificar sempre por um em tudo aquilo que essa palavra tiver uma proposta de semeadura nas nossas vidas. Nos abençoa, guarda e que a gente possa viver esses momentos com intensidade e alegria. Em nome de Jesus. Amém. 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 Natan, contigo. Amém. Bom, Agora me despede aí. Deixa eu ver como é que eu saio daqui. deixa eu descobrir também. Eu não sei como é que expulsa as pessoas daqui. Saí. Agora saiu. Tá. Bom, a gente continuando o que a gente tem falado nesses dias, né, sobre o que a gente tem conversado, a proposta para hoje era até por causa de algumas perguntas que apareceram ao longo da semana e que a gente precisa entender. Como o pastor disse, a gente está conversando sobre isso principalmente para a gente entender o momento que a gente está vivendo, tá? Para a gente estar pronto para a qualquer momento mudar radicalmente de tudo, né? Inclusive de planeta, né? Enfim, mas qual que é a razão de ser da gente estar conversando sobre isso? Então, a gente está vendo que o mundo está muito esquisito. Se você é uma pessoa que costuma assistir televisão, coisa que eu não faço, né? Mas se você costuma assistir televisão, você vai vendo que as informações, as notícias que chegam, que a gente não sabe o que é mentira mais do que não é, uma bagunça generalizada, né? A gente é submetido a todo tipo de informação e desinformação também, né? E na verdade a gente já não sabe mais para que lado que a coisa anda. Hoje, por exemplo, eu recebi um briefzinho lá que eu recebo no celular, falando lá que o Papa Católico, né, que ele falou que ele é a favor então de que duas pessoas do mesmo sexo que elas tenham elas têm uma relação registrada, então relacionamento civil, uma coisa assim profundamente espantosa. E ele voltou a usar uma expressão que ele diz que essas pessoas precisam, né, fazer por isso porque elas são filhos de Deus. Acontece que a palavra de Deus, ela restringe quem são os filhos de Deus. Ela restringe da seguinte forma, ela diz: pois a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então você vê que não é assim, não é oba-oba, né? A gente lembra do que a gente tem conversado, e é uma palavra que está sempre diante de mim, que Deus é santo. Mas Deus é santo, não é que assim é uma coisa, não, eu sou uma pessoa bacana, Deus é um cara legal, então ele vai me receber. Não.
Deus é santo. Lembra? Moisés, tira o sapato, Moisés, o lugar que você está pisando é santo. Eu estou aqui e eu sou santo. Então, a gente só tem acesso a Deus porque Jesus abriu essa porta. Porque Jesus conseguiu, venceu toda a lei. Então, ele cumpriu toda a lei judaica, toda a lei mosaica. Cordeiro santo, puro, sem pecado, foi para a cruz morrer por nós. Por isso que a gente tem acesso a Deus, é por Jesus. Pela morte dele na cruz. Porque no momento que Jesus morreu na cruz, Deus derramou em cima de Jesus toda a ira que estava reservada a nós. Já pensou nisso? Jesus foi punido pelos nossos pecados. Foi por isso que Jesus venceu. E foi por isso que, ao terceiro dia, ele ressuscitou, vencendo a morte. Então, hoje a gente vive momentos muito difíceis. Tá? Qualquer um que tem uma gota de sanidade, de justiça, vê que o mundo se tornou radicalmente injusto, do nada. Em um ano, tudo mudou. Assim, parecia que os céus estavam em silêncio, que assim não tinha nada de novo. A gente vivia o nosso dia a dia, do nada tudo mudou. Tudo mudou e a apostasia, a meu ver, se espalhou assim por todo o mundo, não é só sobre a igreja. Quando fala lá que não ia vir o anticristo antes que viesse a apostasia, eu não estava falando só da igreja, a igreja também. A igreja também tem uma baderna. Tem gente querendo explicar inexplicável. Hoje eu recebi uma propaganda de um rapaz da igreja que entrou num partido socialista e achando que ia ter meu voto, até mandou uma mensagem, vota em mim. Eu falei, voto não, rapaz. Você sabe que você... Não, mas você tem que olhar para a minha pessoa. Olha, ele tá assinando uma fé, que é o partido lá que ele entrou. Da mesma forma que as pessoas, elas querem acreditar. Algumas não querem mesmo. Então tem um tipo hoje de cristão, que se diz cristão, que ele quer ser cristão, mas ele quer viver no mundo e quer dar direitos que a Bíblia não dá. Então, esse é o momento que a gente está vivendo e tem uma aparência de que os céus estão silenciosos. Mas a verdade, o que está acontecendo agora, na minha forma de ver, é que aquela calma antes da tempestade, ela está se desenhando no céu. Ela está se desenhando, porque a palavra de Deus fala que Deus vai derramar da ira dele sobre a terra. Essas coisas que estão acontecendo não vão ficar sem punição. Tinha uma foto ontem no Twitter, de uma menina na frente de um altar de uma igreja católica queimando, acho que no Chile, né? E ela cunhou uma expressão dizendo: a igreja que ilumina é a igreja que arde. Ela falou isso com máscara, tá? Na frente do altar pegando fogo. O que acontece não é que a pessoa está deixando de ter fé, ela não está deixando de acreditar, não, ela está se opondo. Ela está dizendo: olha, eu não sou parte disso, eu não concordo com esse Deus. Uma mentalidade totalmente deteriorada pelo diabo. Porque uma pessoa que tem dúvida, você consegue conversar com ela, ela tem dúvida, eu quero a verdade, mas eu tenho dúvida. Mas as pessoas estão demonstrando serem antagônicas, elas estão demonstrando ser contrárias a qualquer tipo de adoração a Deus. Até tem gente usando a expressão de cristofobia. Não, eu não sei nem se aplica esse tipo de coisa, não. O que acontece é que a palavra de Deus diz que nos últimos dias, aqueles que são santos, os escolhidos, eles serão perseguidos, eles serão marginalizados, eles serão maltratados por aí afora. Tá? E isso tem a ver com o momento que a gente está vivendo? Sim, tem a ver sim. Nós estamos vivendo, a meu modo de ver, os últimos dias. E aí, o que a gente tem conversado hoje é sobre como que a gente encara uma situação dessa, né? Tem gente hoje que está voltando para o judaísmo, está se voltando para o judaísmo achando que isso resolve alguma coisa. Tá? Lembrando que quando Jesus veio para quem? Veio para os judeus.
Mas os judeus não o receberam, mas ele era judeu e ele sim cumpriu toda a lei. Então, hoje, eu tenho que cumprir a lei? Não, primeiro que eu não dou conta. E segundo, que eu não sou judeu. Eu sou o que a Bíblia chama de gentio, que é o não judeu. Só que o gentio é aquele que foi alcançado pelo evangelho que veio a partir dos judeus. Lembra? Pedro, Tiago, João e o barquinho. Todo mundo era judeu. Foi através desse que a gente recebeu a palavra. Mas a palavra nossa é como Paulo. Vamos lá, como é que Paulo era? Paulo, primeiro, era perseguidor de cristão, porque eles achavam que o cristão era tudo blasfemos, né? Eles eram blasfemadores. Então, Paulo, tá? Ele vivia, comia, respirava perseguição a cristão, porque esse povo não tem cabimento, o que eles estão fazendo com a nossa fé, né? E Paulo fazendo isso, ele se achava inocente e justo, e ele estava debaixo da lei, procurando cumprir a lei, certo? Até o dia que Jesus falou com ele, e falou: Paulo, não é assim que a banda toca. O assunto é diferente. Nesse dia, Paulo descobriu que ele não era inocente e justo. Ele era um pecador. Como eu sou um pecador e que necessito do perdão de Jesus na minha vida para que eu possa me sentar com ele à mesa. Então, quando a gente olha ao redor as coisas que estão acontecendo, nós não temos direitos, tá? A gente não tem o direito assim, não, tem direito, eu sou tal. Não, não, não. Nós somos pecadores. Nós somos poeira vinda do mesmo chão. A única diferença que nós temos é o amor que nos alcançou. Uma graça imensa, um perdão imenso. Tem uma música dessa, depois eu vou mandar lá no grupo de convivência, né? Mas a gente precisa entender quem que a gente é e quem que a gente não é, porque senão a gente vai pegar a Bíblia, né, e não vai entender o que a gente está fazendo. Vou dar um exemplo, né? Se você pegar a bula de um remédio, tá? Você vê que aquele papel, aquele livrinho está dizendo como é que você toma aquele remédio. Mas aquela bula é para aquele remédio. Você não vai pegar essa bula e usar com agrotóxico, por exemplo. Você vai pegar a bula e usar com agrotóxico, você vai tomar agrotóxico, você vai morrer, no mínimo, vai ficar verde, vai nascer 2 rabos no você, tá? Porque é um agrotóxico. Da mesma forma na Bíblia, quando você estiver lendo uma coisa que se refere às leis de Moisés, ou a lei mosaica, né, que é o judaísmo em si, aquilo ali, a aplicação daquilo é para o judeu, que nós não somos judeus. Você precisa entender isso, porque senão você vai uma mistura danada, né? Então aí, tem gente que saiu da igreja, né, se diz judeu messiânico e passou a guardar o sábado. E no sábado, mas não ré do pé. Ele não lê aquela parte lá que se caiu um bicho no buraco e for sábado, você não vai lá tirar o bicho do buraco? Claro que vai tirar o bicho do buraco. Jesus falou isso. Então, e começa a querer preocupar com coisas que não é para preocupar. Aí você já vai preocupar com a circuncisão, que é uma cirurgia feita, né, nos homens. Você vai preocupar com a forma de cumprir, de colher, de separar. Isso é judaico. Isso não tem a ver com a igreja. Vai ser uma coisa que é importante. A Bíblia tem os princípios que ela vai citando desde o começo. Por exemplo, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Você já percebeu que você precisa descansar, né? Então você trabalha 6 dias e no 7º dia você descansa. E é curioso que quando Deus dá esse mandamento, ele fala que isso vai ser um mandamento perpétuo, né? Então, a gente vai entendendo o que a Bíblia está dizendo e vai cumprir aquilo que tem a ver com o que nós somos. Vou dar um outro exemplo. Lá no livro de Daniel, o livro de Daniel tem 12 capítulos, mas do 1º capítulo até o 6º capítulo, até o 6º capítulo, porque o 7 já muda, ele foi escrito numa língua diferente.
O livro de Daniel foi escrito em duas línguas, na verdade, dois dialetos diferentes, porque a língua é a mesma, mas é diferente. Um é o aramaico e outro é o hebraico. A primeira parte, até o final do capítulo 6, foi escrita em aramaico. O aramaico é parecidíssimo com o hebraico, só que ele é a língua comercial. Então, assim, todo mundo que falava aramaico conseguia entender o comerciante, ele podia mexer com um cara que trazia lá uma caravana, que trazia bens e tal. O aramaico era comum para aquilo. Já o hebraico, não. O hebraico, ele é fechado judaico. Então, dentro de casa se fala hebraico. Por que que isso é diferente? Porque se você for olhar lá no livro de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 6, Daniel está falando sobre a igreja. É fácil de entender. Você vai ver lá que o que ele está falando, ele fala de um monte de coisa que aconteceu. Ele fala da fornalha, ele fala da cova dos leões, ele fala do rei ter saído comendo capim igual a capivara. Ele fala que lá tudo está até no 6, ele fala assim de coisas comuns que era fácil de entender. A hora que chega no capítulo 7, ele fala o seu povo, para cumprir a profecia, para encerrar tudo, está determinado sobre o teu povo 70 semanas. A conversa muda e vira hebraico. A partir daí você vai ver que tem uma descrição de como serão os dias de Israel até o fim. Até o fim. De que fim que nós estamos falando, né? A gente está falando do dia que nós vamos sair da terra, que Deus vai continuar o tratamento com Israel. Depois Jesus vai voltar. Tá? E aí tem uma certa... eu tenho uma dúvida na leitura lá, porque assim, eu leio lá e falo assim, quando o Filho do Homem vier, junto com os exércitos do céu, veja, né? Eu não sei se eu sou exército, então assim, eu não sei se a gente ficaria em Jerusalém, ou se a gente voltaria com Jesus, porque na verdade quem vai reinar sobre a terra fala-se que eu vou colocar o meu servo Davi no trono, né? Então Jesus talvez fique em Jerusalém, eu não sei, mas enfim, vai ser bom de todo jeito que a gente vai estar com Jesus. Mas aí tem a volta, aí tem um reinado de 1000 anos, que se você for ler com atenção, você vai ver que não vai ser bolinho não, porque vai ser um reinado com cetro de ferro, né? Então assim, as coisas vão funcionar organizadas. Quando acaba esse período, o diabo é solto por um tempinho, aí ele tenta destruir o povo santo, o arraial dos santos, e ele é morto na hora, assim, só uma baforada de fogo e já era, né? E aí abre-se os livros, tem o julgamento do trono branco. Quando acaba o julgamento, está resolvido quem que é e quem que não é, e Deus destrói os céus e a terra. Deus destrói o universo e faz outro. É isso que está dizendo, e aí sim, é assim que acaba. Aí quando ele recria os céus e a terra, aí João fala assim, eu vi Jerusalém descendo do céu, né? Então já é toda uma situação nova, em que possivelmente as leis de Newton foram todas para o beleléu, e a gente vai passar a viver de acordo com as leis da física, que é a que Deus age e que não é a nossa. Então isso é o fim, tá? Então quando a gente fala a respeito da igreja e de Israel, nós estamos falando de dois assuntos diferentes. Nós não somos Israel. Lembra, a gente conversou. Nós somos oliveira, nós somos vinha, né? Mas nós não somos figueira. Israel é figueira. Então o tratamento é diferente. Então hoje, qual que é a nossa posição? A nossa posição é que nós entendemos o que Paulo explicou a respeito do que é ser um gentio que se converteu. E uma das expressões que eu tenho diante de mim todo dia é: rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Cristo, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você pensa antes de fazer as coisas. E não se conforme com esse século. Desliga a TV. Mas se renove pela transformação da sua mente, para que você possa conhecer qual que é a vontade boa e agradável de Deus. Por que que ele fala dessa forma? Porque ele também diz que aquele que é nascido do Espírito, ele não vê só perto, ele vê mais longe. Ele não vê só aquilo que está acontecendo pertinho de você, ele vê mais longe. Você consegue entender os tempos. Por exemplo, quem que consegue explicar esse vírus do Apocalipse aí? Quem que consegue?
Numa hora ele não mata ninguém, na outra hora ele mata a pessoa. Na hora que você vai no restaurante, quando você está em pé, você tem que ficar de máscara. Na hora que você está em pé, você precisa ficar de máscara. Na hora que você senta, pelo jeito o vírus respeita. Você está dentro do avião, está de máscara. Na hora de comer, você tira a máscara, aí o vírus respeita. Então, assim, tem muita coisa esquisita nesse assunto, que não dá para a gente falar assim, é ou não é. Mas o que não é esquisito? Não é esquisito que o Espírito Santo tocou no seu coração e falou para você qual que é a verdade. E você nem viu o que estava acontecendo. E quando ele fala assim, bem-aventurados os que não viram e creram, é por causa disso. Porque você não viu. Mas você tem na palavra de Deus e nas profecias, você vê que foi tudo cumprido. Você olha e fala, nossa, ele falou que ia acontecer e aconteceu. A Bíblia, ela é digna de toda aceitação. Você pode ler, aquilo é a verdade. Não tem acordo. Acho que voltou agora, estava travando, né? Acho que voltou. Melhorou? Está ouvindo agora? Pessoas? Travou ou nós estamos no ar ainda? Aí, voltou então. Pode ter sido só uma paradinha, Magno. A internet aqui não é nenhuma Brastemp, não. Brastemp não. Acredite, a Panasonic é melhor. Mas enfim, tá melhor um pouquinho, voltou? Ok. Tá, de qualquer forma, eu estou gravando também para depois colocar no YouTube, ok? Bom, voltando. A gente está falando da renovação da nossa mente e da forma como a gente vê as coisas acontecendo ao redor. É muito importante que a gente entenda duas coisas. Uma, que você é responsável por trazer o seu próximo para o conhecimento de Jesus. Essa é uma coisa. A segunda coisa é que no céu nós não vamos entrar no atacado. Não é o time do Campeche que vai entrar no céu. Ei, agora, igual entrada de Olimpíada, né? Agora, país, não. Você, eu não conheço você. Até quem anda com você talvez não conheça você, mas Deus conhece. É você que é responsável por si mesmo. E nós estamos vivendo hoje os últimos dias, a última oportunidade para que a gente possa fazer, quem ainda não faz, parte da família real, da família de Deus. Salvos por Cristo, indo para os céus, irmãos de Jesus, coerdeiros com Cristo. Esse momento, a razão da gente estar conversando a respeito de todas essas coisas é justamente por causa disso. Travou na Brastemp. Foi por isso, né, que a gente mudou para a Panasonic lá em casa, né? Mas enfim. Mas assim, é importante que a gente entenda isso. E que quando a gente pega a profecia para ler, a razão da gente ler a profecia, da gente ler o livro de Revelações, o livro de Apocalipse, não é para ter medo. Você não precisa na Bíblia você não vai encontrar medo, tá? Você vai encontrar o temor de Deus porque Ele é santo, que a gente vive falando isso. Voltou? Travou e voltou aqui. Bom, e Ele é santo, e é por isso que a gente tem essa palavra. E o que vai acontecer daqui a alguns dias? São inúmeros os textos que falam que a igreja não vai estar na terra. Se você abrir lá em Isaías, no capítulo 26, no versículo 19, na verdade, versículo 20, olha o que está escrito lá. Ele vem fazendo uma descrição de coisas complicadas que estão acontecendo. Ele chega no 20 e fala assim: vai, pois, povo meu, entra nas tuas recâmaras. Voltou? Entra nas tuas recâmaras, fecha as tuas portas sobre ti e esconde-te por um só momento até que passe a ira. Pois, eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. E a terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Então, assim, do que a gente está falando o tempo todo? É que a palavra
de Deus, ela é a verdade. Isso, você tem que... não adianta eu gritar isso na sua cabeça, porque quem vai dizer para você que a palavra de Deus é a verdade é o Espírito Santo. É Ele que vai te convencer do pecado, do juízo. É Ele que vai fazer. Então, a palavra que eu tenho sobre a minha vida e que eu falo para todo mundo, sem distinção, ela é muito simples. Vai para dentro do seu quarto, do banheiro, o que for, fica sozinho e pede para Deus se revelar a você. Pede para Deus te dar sabedoria. Você tem acesso à fonte, você tem a Bíblia na sua mão. Você tem acesso à palavra pura de Deus. E você vai ler a palavra de Deus entendendo que ela não é uma bula de remédio, que você vai aplicar tudo para todos os lugares. Você vai entender o que é para você e o que não é para você. Como é que você vai entender isso? Se você tiver dúvida, você vai perguntar, você vai estudar, mas você vai ver que só tem 2 tratamentos, 2 bulas. Um tratamento é para os judeus e outro tratamento é para nós, gentios. Um tratamento é para o judeu e outro é para a igreja. O judeu não acredita no livro de Apocalipse. Tá? Então, assim, isso faz toda a diferença. O judeu hoje, ele acredita que ele está esperando o Messias que está para chegar, né? Tem muita rabino profetizando, virou um trem meio bagunçado lá. Mas eles estão esperando a chegada do rabino agora, a chegada do Messias agora. E que o Messias vai organizar Israel e vai ser aquela coisa maravilhosa. Enquanto que lá no livro de Daniel, está falando que vai ser o engano. Né? E eles não conseguem entender dessa forma. Eles entendem que o Messias está vindo. Os muçulmanos estão esperando um sujeito chamado Mahdi. Tá? O Mahdi, ele vem com a mesma função de Messias, os muçulmanos, e ele vai trazer junto Jesus Cristo, tá? O Jesus dos cristãos, e lá na história deles, eles falam que o Jesus vai vir justamente para explicar que não era nada disso do que nós estamos acreditando. Então o engano, ele vai ser muito grave, certo? Então, eu sei que está travando um pouco, mas talvez seja a internet aqui do hotel, porque ela realmente não é boa não, tá? Mas enfim, depois a gente vai colocar isso lá no YouTube também. Mas o que importa hoje para a gente? Qual que é a razão da gente conversar hoje? Tá? É que a nossa função como igreja, a nossa função é crer na palavra de Deus. Dúvida, você pode ter dúvida, mas se você já entende que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira, a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira, você pode acreditar nela. Você vai ler com outros olhos e o Espírito Santo de Deus, está travando aqui, viu? Porque agora ele deu pausa aqui também. E o Espírito Santo de Deus é quem vai se revelar a você. Então é por isso que nós estamos falando. Você vai ter atenção na hora de ler, para saber quem que é Israel e quem que é a igreja. Tá indo e voltando mesmo, Eunice, eu já percebi, tá? Mas você vai ler dessa forma. A gente já está quase terminando, porque hoje eu queria ser bem breve nisso, porque isso é uma coisa que acho que está incomodando muita gente. Você pode ler a palavra de Deus. Evite ler estudos. Evita ler estudos. Evita ler nota de rodapé. Evita ler essas coisas. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia, você vai ver que esses dias ela vai abrir. Se você não tem lido os evangelhos esses dias, lê o Evangelho de Lucas. Você vai perceber que coisa mais incrível, não, assombrosa, que a Bíblia ela vai estar se abrindo, ela vai estar iluminando, isso está acontecendo. Eu estou vendo um monte de gente falar a mesma coisa, que está lendo a Bíblia e está falando, gente, mas o que aconteceu que eu nunca vi dessa forma? Tá? Por que eu estou falando isso? Porque esse é o princípio da fé. Você não vai viver com dúvida se você ler a Bíblia. Então, o que vai acontecer com a gente nos próximos dias? A gente já tem uma ideia do que vai acontecer. Estão querendo obrigar todo mundo a tomar uma vacina, que, gente, isso aí não é o sinal da besta, tá? O sinal lá que fala, tal, tem a ver com uma rejeição direta a Deus, uma adoração ao diabo, não é uma vacina. Esse negócio de vacina, para mim, é um teste, para ver, assim, todo mundo caindo igual um patinho, né?
Hoje eu vou lá para trabalhar, quando eu chego na Caramuru, eu passo o exame médico todo dia de manhã, aí ponho máscara, aí medo minha temperatura, minha pressão, temperatura, pressão, oxigenação, aí eu entro. E está tudo comum. Eu faço isso como se fosse a coisa mais comum do mundo. Chego lá, dou o braço, mulher mede tudo, põe aquele trem na minha cabeça. É assim que vai ser. Só que na hora que chegar no sinal da besta, na hora que for assim, um sinal na cabeça, né, na testa ou no braço, é um sinal de adoração ao diabo. Quem receber esse sinal está fora do céu, está fora da eternidade, está fora de tudo. Tá? Então, só para a gente tá terminando, qual que é a palavra que está sobre a minha vida, sobre a minha vida? A palavra sobre a minha vida é que eu estou buscando, de todas as formas que eu consigo imaginar, a presença de Deus na minha vida. Tá? Não para que eu fique escondidinho no meu canto, mas para que a gente seja luz nesse momento de trevas, que as pessoas possam ver em você a Cristo, que brilhe a sua luz como brilha a luz de Jesus. É isso que eu quero, é tudo que eu quero. As pessoas que você tem raiva, lembra, elas são as pessoas por quem Jesus morreu. E uma palavra pode mudar a vida dela. O Evangelho não é para ser pregado numa cruzada, ele é para ser vivido, e assim ele é pregado. A expressão pregar, é engraçado, né? A expressão pregar, ela tem a ver, se você for pensar no prego, em você colocar e ficar fixo aquilo que você colocou. Essa é a pregação da paz. Então, eu queria orar com você. Gente, hoje nós não vamos delongar mesmo. Eu tinha feito um compromisso comigo mesmo de não passar de meia hora e já passou, né? Difícil, eu vivo quebrando meus compromissos comigo mesmo. Mas eu quero orar com você. Quero que você leia. Eu vou te dar até uma lição de casa assim que você vai achar engraçada, mas eu quero que você leia o capítulo 12 de Apocalipse, porque ele tem um resumão do que vai acontecer nesses dias. É um resumão. Tem sinal no céu, tem arrebatamento da igreja, tem o diabo ficando bravo com os judeus, tem de tudo ali. Eu quero que você leia o capítulo 12. Talvez você não entenda na primeira passada, mas você vai perceber que ele está falando assim que alegre-se os céus porque a coisa está acontecendo. E ai da terra porque o diabo desceu até ela e tem grande ira. E tem grande ira porque sabe que pouco tempo lhe resta. Então é uma tarefa para você ler o capítulo 12 e coloca as perguntas que você tem lá no nosso lá no WhatsApp da comunidade, tá bom? Então eu queria que a gente estivesse orando, porque você precisa orar. É 12, Andréia, 12. Apocalipse 12, tá? Eu quero que você se esforce para orar. Parece assim, né, que o dia a dia vai correndo, a coisa vai acontecendo, né, e a gente não tem tempo. Você se alimenta lendo a palavra de Deus. E você precisa entender, assim, com todo o seu coração, que você tem que orar. Você não precisa saber orar. A palavra de Deus fala que se você não souber orar, ou se você não puder orar, o Espírito Santo vai orar por você com gemidos inexprimíveis. Ou seja, a gente não consegue nem imaginar como, mas a sua oração vai chegar até os céus e vai para dentro daquele cálice que está diante do trono de Deus e que ele é apresentado pelos anciãos para Deus com cálice, coração dos santos. É para lá que sua oração vai. Você não precisa aprender a fazer uma oração bonitona, não. Basta orar. Basta orar. Amém? Então nós vamos orar agora, tá? Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor se revelou a nós, não nos deixou de fora da sua família. O Senhor nos amou, mesmo a gente sabendo quem que a gente é, o Senhor nos amou e deu o seu Filho por nós. E Ele veio, viveu entre nós, morreu por nós e ressuscitou. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor derrame dessa convicção nas nossas vidas. Que o Senhor testifique
a cada um de nós que nós somos teus filhos e que a gente possa buscar o Senhor em oração e conhecer a tua palavra lendo a Bíblia. Lendo a tua palavra e não livros de conveniência, livros de pessoas que querem colocar outros tipos de regras que não a tua palavra. Nós queremos, ó Pai, ser santos diante de ti. Nós queremos chegar ao lugar santíssimo, na presença de Deus, santos, irrepreensíveis. E por isso, ó Pai, a gente lembra das cartas às igrejas, aquele que vencer. E nós queremos ser aqueles que vão vencer. E nós não vamos sozinhos, nós vamos com os nossos irmãos, nós vamos falar a palavra, nós vamos fazer aquilo que o Senhor falou, que é buscar aqueles que estavam perdidos também, assim como Jesus veio para nos buscar. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem tratado a gente com carinho. Pai, nós queremos ver a sua face. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do seu Filho, Jesus. Amém. Pessoas, Deus abençoe todo mundo e que a nossa vida seja cheia do Espírito Santo de Deus, ainda mais nesse momento assim bem bagunçadinho que a gente está vivendo. Amém? Boa noite para todo mundo e até quinta. Amém?